Abra as vossas Bíblias do Evangelho segundo escreveu o nosso amado irmão Mateus, capítulo de número 23. Deixa seu dedinho lá. E vamos lá para o Evangelho segundo o nosso amado irmão Marcos, capítulo de número 11, versículo 12 em diante. Capítulo 23 do Evangelho de nosso amado irmão Mateus. Deixa seu dedinho lá, depois vai lá para o Evangelho de nosso amado irmão Marcos, capítulo de número 11, versículo 12 em diante. Eu quero externar, como já disse, a minha alegria nesta noite, agradecendo o nosso amado irmão presbítero Jefferson, amigo em comum, não porque estamos na presença dele, ele sabe disso. Amamos o presbítero Jefferson, seu pai, o evangelista irmão Sebastião, sempre está junto conosco ali na matriz, e eu fiquei muito contente pela formatura do irmão, que pena que não podemos estar lá, mas haverá outras. Quem achou, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 11 do Evangelho de nosso amado irmão Marcos, versículo 12 em diante, assim diz a palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Capítulo 23 de Mateus, assim diz a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Somente até aqui. Soberano Deus, amantíssimo, poderoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, queremos clamar a Ti, Senhor. Em especial, Senhor, quero clamar a Ti, Senhor, para a minha vida, ó Deus, nesta noite. Senhor, porque eu sei, ó Deus, que eu não tenho nada para oferecer para os Teus filhos, se do alto, ó Deus, o Senhor não me conceder. Deus, eu sei, ó Pai, que nada tenho, nada sou pó e sou cinzas. Deus, mas o Senhor tudo és, tudo pode. Então, nesta noite, Senhor amado, fala conosco, ó Deus, e que nós venhamos aguardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra Ti, assim que nós choramos. E desde já te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Estamos diante de dois trechos da Bíblia, mas se nós formos prestar atenção, ele vai dizer quase a mesma coisa. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele quando sai de Betânia, ele vai e chega diante do templo, mas ele visualiza, já era tarde, o templo como se encontrava, e não parou ali de aprimore, mas agora ele retorna, e quando ele passa por um caminho, ele avista uma figueira, e a figueira, como a Bíblia vai nos relatar, ela estava cheia de folhas, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ao avistá-la, porque ele já estava caminhando, já fazia algum tempo, ele teve fome, e quando ele chega diante da figueira, ele vai visualizar que a figueira não havia frutos nela, então somente havia folhas, e naquele momento ele lança daquela figueira uma palavra, e aquela palavra foi a seguinte: que nunca mais coma alguém fruto de ti. E a Bíblia vai nos relatar que na mesma hora, no mesmo instante, a figueira ela vai se secar, e os seus discípulos, ao verem aquilo, eles começaram a ficar admirados com aquela situação.
E a Bíblia vai nos relatar que o Senhor Jesus, ele chega, continua a sua trajetória, e ao chegar ao templo, ele começa a alistar na porta do templo, melhor dizendo, na entrada do templo, ele começa a alistar aquelas pessoas vendendo, aquelas pessoas consumindo aquelas circunstâncias, aquelas situações em nome do templo. Ele vai recitar ali um versículo: olha, não está escrito que a minha casa será feita casa de louvor e adoração, e vocês têm feito da minha casa covil, aleluia, de ladrões neste lugar. Ele começa a expulsar aquelas pessoas que ali se encontravam vendendo em nome do templo. E a Bíblia vai nos relatar ainda mais que Jesus, ele não consentiu que ninguém vendesse nenhum vaso pelo templo. Eu quero fazer agora a minha primeira analogia diante desta mensagem, mas antes disso eu quero intitular o tema a esta mensagem. Aleluia. O tema que Jesus, ele me entregou e que ele me confiou nesta noite foi o seguinte: Jesus teve fome. Louvado seja o nome do Senhor. Catuca seu irmão, catuca a sua irmã nesta hora e fala para ele: irmão, Jesus teve fome. Aleluia. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor Jesus, ele chega diante daquela circunstância, diante daquela situação. Ele começa a imaginar, ele começa a visualizar aquelas cenas precárias em qual o templo se encontrava. O templo que outrora fora motivo de glória, o templo que outrora era motivo de alegria, agora se encontrava em uma situação lastimável. Jesus, ele teve que intervir naquele momento e começa a expulsar aqueles cambistas, ele começa a expulsar aquelas pessoas que estavam desonrando o seu nome, melhor dizendo. Nós sabemos que a casa do Senhor é lugar de glória, é lugar de intimidade com Deus. Imagina agora o Senhor Jesus, ele entrando diante da cidade, ele chegando diante do templo, ele visualizando aquelas pessoas vendendo e comprando em nome do templo. Eu começo a meditar na minha mente de pregador. Eu começo a imaginar, se fosse hoje, que Jesus, ele começa a chegar diante da cidade e começa a imaginar, a visualizar pessoas vendendo e comprando diante do templo. Nós, é bem verdade que não estamos vivendo, presbítero Jefferson, dias distantes disso, não. Estamos vivendo dias que as pessoas preferem levantar o seu próprio ego do que pregar o nome de Jesus. É triste dizer isso, mas nós estamos vivendo dias que as pessoas preferem vender, comprar, do que estar pregoando o nome do Senhor. Quando a irmã estava dizendo aqui na sua oportunidade, eu estava pedindo a Deus a confirmação desta palavra, e ela vai dizer que Jesus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores que façam verdadeiramente a sua vontade, que não fiquem somente pregando, falando algo e não vivendo aquilo. E eu comecei a imaginar, imagine comigo, mergulhe diante desta mensagem comigo, meu irmão e minha irmã. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele para diante daqueles vasos, aleluia, e não deixa que nenhum deles venha ser consumido em nome do templo.
secar. Aleluia. O que recebeste. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico me colocando na posição de vaso. Como essas pessoas às vezes querem se intitular dizendo que são vasos, porque tem um terno bem vistoso, um terno importado de Salomão, um terno que chama a atenção, a gravata, que às vezes é mais cara do que um carro, uma gravata que às vezes é mais cara, para poder chamar a atenção do homem, para poder dizer que ele está ali diante, não do tempo, não diante do Senhor, mas sim diante do homem. Meu amado, eu fico imaginando Jesus entrando pelas portas e perguntando para aquelas pessoas e dizendo: aonde está o fruto? Porque eu tenho fome nesta noite sobre este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando aquelas pessoas tentando se colocar, tentando arrumar a posição para poder entregar ao Senhor frutos, da mesma forma que a figueira, imagino eu, estava tentando oferecer algo para o Senhor, porque não era assim, ela estava cheia de folhas, ela estava vistosa diante do homem, mas ela não tinha nada para poder agradar ninguém. Ei, estamos vivendo tempos que as pessoas hoje só querem se apresentar, só querem mostrar dizendo que estão vivos, mas verdadeiramente já estão mortos espiritualmente. Mas eu louvo o nome do Senhor, que em cuja presença nós encontramos nesta noite, que estamos diante de uma igreja que faz a obra, que estamos diante de uma igreja que está pregando o evangelho genuíno, que está chegando diante, aleluia, dos presídios, dos hospitais, fazendo a obra do Senhor. E eu creio que o Senhor chegasse nessa igreja hoje e fosse requerer, meu irmão, ei, minha irmã, meu filho, minha filha, aonde está aquilo que eu depositei nas tuas mãos? Aonde estão os frutos pelo qual eu tenho requerido de ti? Eu creio que nesta noite o Senhor não iria ficar triste, não iria lançar palavras de maldição, mas ia dizer: venha bendito de meu Pai, para o reino na sala da açúcar, que está preparado para ti desde a fundação dos tempos. Mas a Bíblia vai continuando dizendo que Jesus teve fome. Eu começo a imaginar homens e mulheres que hoje só querem estar andando por aí dizendo que estão fazendo a obra, mas não têm a coragem de entrar dentro de um presídio para poder pregar a palavra do Senhor. Se a pessoa está caindo endemoniada diante dela, mais fácil ela correr e correr do que está orando, do que está apresentando uma palavra, aleluia, que cura, que salva, que liberta. Eu imagino Jesus hoje, meu querido, entrando diante da cidade, ou melhor dizendo, eu imagino Jesus hoje vindo à terra para poder requerer dele, a terra, algum fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino ele tentando correr, mas não tendo lugar aonde colocar, tá? Eu estou tentando me segurar porque é forte isso. É forte. Aleluia. Estamos indo. Nós vamos em algumas vigílias, nós vamos em alguns congressos da misericórdia, já sabe disso. E quando entramos, às vezes, pelas portas das igrejas, eu sou pentecostal até debaixo d'água, irmãos. Mas é Cristo que eu vou falar. As pessoas vivem hoje de muito pula-pula, de muito oba-oba, mas quando chega o principal, que é a palavra, querem pegar um pregador só 15 minutos, 10 minutos, e acha que aquilo ali está certo. Ou às vezes até a Maurinho que deu lugar, às vezes no corinho, que às vezes deu lugar em algum louvor que está na mídia, só porque está na mídia. E quando chega a palavra que alimenta, que edifica, eles querem falar assim: olha só, e agora já chegou a minha hora, eu vou começar a pegar minhas coisas, você me desculpa, mas eu estou indo embora. Ah, se Jesus chega diante dela,
Senhor. Eu vou adiantar. Agora, a Bíblia vai nos relatar que o Senhor, Ele entra dentro do templo. Ele começa a palestrar com os escribas e fariseus. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor ele começa a palestrar diante da palavra. Eles ficam admirados com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus, ele estava